Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar resolvendo aí, explicando algumas atividades das aulas 3 e 4, tá? Que vai falar sobre números reais da primeira série aí do Aprender Sempre, tá bom? Então o objetivo da aula é localizar o número irracional na reta numérica e reconhecer as características dos números reais. Então a gente vai falar sobre os conjuntos, né? Sobre todos os números que a gente conhece aí, tá bom? Então a questão 1 são 3 afirmações para a gente escolher a alternativa correta, tá bom? O conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos e também os números representados por frações. Então aqui está um erro dessa afirmação. Eu vou direto já para explicar para vocês. Então aqui os números inteiros, os números inteiros, que é o que está falando o enunciado, ele é formado pelos números naturais positivos e negativos, né? Não números naturais negativos, mas os números negativos e números representados por frações. Então o erro está aqui, né? Os números inteiros não são representados, não é toda a fração que é um número inteiro, tá bom? Então essa afirmação está errada. A questão 2, a afirmação 2. Os números irracionais são aqueles em que a representação decimal é finita ou infinita e periódica. Aqui também está errado. Está falando dos números irracionais. Os números irracionais, eles é o contrário, na verdade, né? Ele não é um decimal finito e não é uma dízima periódica. Os números racionais são números decimais infinitos que não apresentam um período, tá? O π a gente tem como exemplo a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, são exemplos de números irracionais. Essa definição aqui, decimal finito ou uma dízima periódica, né? Tirando o infinito aqui, infinito e periódica e decimal finito, seria a definição de números racionais, né? Onde entra as frações também. Então a 1 está errada, a 2 está errada. Espero que sobre a 3, né? Vamos ver aí. Afirmação 3. Os números reais representam a união dos conjuntos dos números racionais e irracionais. Aqui está correto essa afirmação. Números racionais. Quem são os números racionais? São as frações, são os números decimais finitos, são os números decimais infinitos, mas que representam uma dízima periódica. 5, coloquei uma vírgula aí, dízima periódica, né? Esses são os números racionais. Quem são os números irracionais? O π, lembram do π? Que a gente usa 3,14, um valor aproximado, mas ele tem infinitas casas decimais e não repete. Raiz quadrada de 2, calcula aí, digita na calculadora quanto que é a raiz quadrada de 2. Vocês vão ver que vai aparecer vários números e não tem um padrão, tá? Não tem uma sequência, não tem um período, tá bom? E quando a gente une essas duas coisas, a gente tem o conjunto dos números reais, tá? Então a afirmação correta é a alternativa A. Somente a afirmação 3 é correta, beleza? Bom, pessoal, aí usando a explicação que eu dei ali sobre números racionais e irracionais, dá pra gente responder a questão 2, ó. Quais podem ser chamados de número racional? Então, racional é aquele número decimal finito, né? Aquele que pode ser representado na forma de fração, mas essa fração, né, tem que ter um número racional nele, né? Os números inteiros, natural e inteiro, né? O que mais que é racional? Aqui e a dízima periódica, né? E irracional? Quem é irracional? Irracional é a raiz que não é uma raiz quadrada, que não é um valor exato. A raiz quadrada de 7, por exemplo, né? A raiz quadrada de 5.
Ah, professor, e a raiz quadrada de 4? É um número irracional? Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. 2 é um número inteiro, então é um número racional. Então, raiz quadrada de 4 é um número racional, tá? Então, não é toda raiz que é um número irracional. São as raízes que não têm o valor inteiro. Beleza? Vou apagar aqui. Então, opa, raiz de 7. Aqui, como o denominador é uma fração, mas no denominador aparece a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, não dá certo. E o π sobre 2. Questão 3, vocês vão ter que fazer uma régua, né? Uma linha, e colocar nessa reta numérica esses números aqui e tentar representá-los, localizar aproximadamente aonde que eles estão nessa reta numérica. Se achar que precisa, usa a calculadora, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma reta aqui. Vou fazer a setinha para ficar melhor para vocês verem, senão... E aí eu vou marcar os números inteiros. Então eu vou colocar o 0 aqui. 1, 2, acho que é o suficiente. Número negativo, menos 1, menos 2. E vamos localizar os números, né? Olha lá, o número 2,1. O primeiro número que aparece aqui, ó, 2,1. Aonde que está na reta numérica o 2,1? Ele está para frente do 2, né? Aí vocês vão fazer no desenho de vocês 2,1. Marca aí, correto? O número menos 2, ó. O menos 2 é só marcar, né? Menos 2 está aí já. A fração, como que a gente marca uma fração na reta numérica? 11 sétimos. A gente pode dividir 11 por 7 e ver o valor aproximado. 11 por 7 vai dar 1 vezes 7, dá 7 para 11, sobra 4, acrescenta um 0, coloca a vírgula. 40 dividido por 7 vai dar 5 vezes 7, 35, sobra 5. 50 dividido por 7 vai dar 7, então lá. E aí vai continuar, isso vai acabar dando uma dízima periódica, 1,57. Então ele é maior que o meio, maior que 1,5. Então 1,7 está mais ou menos por aqui, 1,57. 11 sétimos. Então é assim que a gente localiza a fração na reta numérica, tá? E aí vocês vão tentar localizar todos esses outros números aí. A raiz quadrada de 7, quanto que é? Pode usar a calculadora ou pensa assim, a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 4 é 2. Então a raiz de 7 é um número que está antes do 3, né? E aí tenta localizar na reta, tá bom? Questão 4. Considerando os números, esses números aí que foi usado ali na parte de cima, qual é o nome que pode ser dado a todos esses números? Então, para a gente associar todos esses números a um mesmo conjunto, esse conjunto, reparem que tem uma diversidade muito grande de números, né? A gente tem os números racionais, números irracionais, número natural, número inteiro. Então, esse conjunto é chamado de conjunto dos números reais, tá? Então, eles são números reais, todos eles, tá bom? Indique entre quais números inteiros consecutivos fica cada um dos números reais. Inteiro consecutivo, quais são os números inteiros? Então, o número inteiro 1, tem o número negativo também, né? Números inteiros também são os números negativos. Mas aqui, como é tudo positivo, como são todos números positivos, então, no caso, quem são os números inteiros positivos? O 1, o 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Cada um desses números se encontra entre quais números inteiros? Então, a raiz quadrada de 6. Quanto é a raiz quadrada de 6? Sem a calculadora eu não consigo determinar tão rápido. Mas eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 9 é 3.
Então, a raiz quadrada de 6 é um número entre 2 e 3, tá certo? Então, é assim que vocês vão fazer, é assim que vocês vão determinar isso aí. É um número entre 2 e 3. Vocês vão fazer a mesma coisa para a raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10, ela é maior que a raiz quadrada de 9, só que ela é menor que a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 9 é 3, quanto que é a raiz quadrada de 16? É 4. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 10 está entre 3 e 4. Eu não preciso saber qual é o valor exato da raiz quadrada de 10. Aí está perguntando só o intervalo, né? Indique entre quais números consecutivos fica cada um deles. Então, quando é raiz quadrada, a gente pode usar esse procedimento, certo? Quando é fração, o que a gente pode pensar aí quando é fração? Quando é fração, 11 sétimos. A gente tem algumas formas de fazer. Uma delas é dividir. 11 dividido por 7. E colocar o resultado. Eu já dividi ali em cima, né? No exercício anterior. De 1,57. Então, quer dizer, esse número 1,57, que vai dar aqui 1,5, ele é um número entre 1 e 2. Então, a fração 11 sétimos está entre 1 e 2. Então, sempre que for uma fração, a gente pode dividir esse valor e ver o valor aproximado dele, né? Ver o valor em que ele está. A mesma coisa a gente pode fazer com o π. Tá? E sobre 2. Perdão. O valor de π é 3,14, um valor aproximado que a gente usa, né? Então, se a gente dividir 3,14 dividido por 2, faz a divisão e vê o resultado que vai dar, tá? Vai dar um número entre 1 e 2. Beleza? Ah, professor, esse aqui, raiz quadrada de 12. Não sei quanto é a raiz quadrada de 12. Né? Pode usar um valor aproximado também. Ou tem uma forma para a gente utilizar aí a raiz quadrada de 12. Tem uma coisa que a gente faz aí na raiz que é fatorar ela. Vamos ver se vai dar certo aí. 12 dividido por 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, a raiz quadrada de 12, a gente pode representar ela como 2 vezes a raiz quadrada de 3. Tá? A raiz quadrada de 12. 2 vezes a raiz de 3. Eu acho que não ajudou muito nesse caso, né? Nesse caso aqui não vai resolver muito a vida de vocês. Mas pode usar a calculadora aí no caso, tá? Ver quanto que é a raiz quadrada de 12, divide por 3. Né? Ou usa uma estimativa aí também, tá bom? Também vocês conseguem marcar se está entre 2 e 3, se está entre 1 e 2. Vamos para o próximo. Considere os números reais menos raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 7 positivo. Então, raiz quadrada de 5 negativo, raiz de 7 positivo. Se a gente pensar aí, no caso, na reta numérica, aonde que vai estar esses números, né? Então, se a gente pensar aqui, o zero, a raiz de 7, raiz quadrada de 7, como a gente já viu lá, é um número entre 2 e 3. Então, a raiz quadrada de 7, ela está antes do 3 aqui. A raiz quadrada de 7 ela está antes do 3, né? E a raiz quadrada de 5 negativa, raiz quadrada de 5 negativa. A raiz quadrada de 5 negativa ela está antes do 2 negativo, né? Opa, tá errado aqui, professor. Está antes do 2 negativo, não, né? Ela está antes do 3 negativo, perdão, tá? Porque a raiz quadrada de 5 é um número entre 2 e 3. Também, assim como a raiz de 7. Bom, vamos à pergunta. Item A. Quantos números reais existem entre eles? Números reais
vai existir infinitos números. Então responde aí, vai ter infinitos, né? Infinitos números, tá? E números inteiros? Quantos números inteiros existem entre eles? Então, os números inteiros que vão existir entre eles vai ser o quê? O menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, tá? Porque ele está entre esses dois intervalos, certo? Quantos números racionais existem entre eles? Infinitos números. Que símbolo feio. Escreve infinitos aí para vocês saberem, tá? Infinitos números. E quantos números irracionais existem entre eles? Também existem infinitos números entre eles. Não dá pra gente determinar uma quantidade precisa, porque tem uma infinidade de números aí. Ok? Aí para colocar em ordem crescente os números reais abaixo, em ordem crescente, do menor para o maior, né? Quem é o menor número que está aí? A gente pode colocar todos eles na forma de número decimal para depois ver quem é o maior, quem é o menor. Tá certo? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é transformar cada fração dessa em número decimal. Ah, professor, como faz isso? Divide, tá bom? Então, vou fazer aqui 8 dividido por 3. Vai dar 2 vezes 3, 6. Sobra 2, acrescenta o 0, põe a vírgula. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2 de novo, vai dar 6 de novo. É a dízima periódica, né? Faz a mesma coisa para o 4/5 e para o meio. Divide, né? Lembrando, para dividir aí um número menor, acrescenta o 0 antes de começar, e o 0 e a vírgula. Depois que vocês tiverem todos os números com vírgula, aí vocês conseguem comparar quem é o menor. Lembrando que a gente vai comparar casa por casa, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse número 0,555 ou 0,53. Quem é maior, quem é menor? A gente compara as casinhas. Então, a primeira casa aqui é 5, aqui também é 5. Vamos para a segunda casa. Aqui é 5 e aqui é 3. Então, o 0,53 é menor do que esse, né? Então, o menor de todos aí vai ser o 0,25. Depois, o próximo. Aqui vai dar 0,5, que é o meio, né? Para depois vocês colocarem os demais aí, tá? Complete com os símbolos maior. Esse símbolo aqui é maior que, menor que ou igual. De modo que obtenha as afirmações verdadeiras. Então, no item A, todo número negativo ele vai ser menor do que um número positivo, sempre, tá? Não tem como errar. Aqui apareceu o sinalzinho de menos, sinal negativo, vai ser menor do que um número positivo, beleza? Fração, como que a gente vê se a fração é maior ou menor? Divide, transforma em número decimal, né? E vê se é maior ou menor do que o número que está ali, tá? O valor do π, a gente sabe que é 3,14, o valor aproximado. Então é só vocês colocarem o símbolo de maior, menor ou igual, tá bom? Se precisar, usa a calculadora aí para calcular a raiz quadrada de 3, tá? Lembrando, o número positivo é sempre maior do que o número negativo, beleza? Qualquer dúvida, pergunta. É isso por hoje.